a principal função do curso de Realidade Brasileira, além, obviamente, de juntar todos e todas nós aqui com um objetivo comum, né, de justiça social, de construção de uma transformação social no país, né, é de também conhecer a nossa história, defender um leito da nossa história que muitas vezes é negado na educação formal. E falo isso com propriedade porque toda a escola pública, né, a gente tem acesso, né, e trabalha com os materiais didáticos oficiais que dificilmente contam a nossa história e contam as lutas do povo brasileiro, né, por democracia, por justiça social, por soberania, por libertação, por que não dizer, né? Já que temos tantos integrantes do NEABI aqui, é importante a gente demarcar esse ponto. Então, para os que não fizeram o CRB ainda em outros momentos, né, eu queria só trazer um elemento, eu queria que a gente pensasse quais lutas populares que a gente pensa, quando eu pergunto que lutas populares vocês conhecem do Brasil antes dos anos 2000? Qualquer uma, pode de 1500 para cá. Pode. Como você já fez CRB, luta. Você não sabe, não. Revolta dos Malês. Todo mundo aqui conhece, já ouviu falar da Revolta dos Malês? Não, né? Essa é uma que a gente dificilmente ouviu falar e foi grandiosa. Sobre a Revolta dos Malês, exatamente. Mas vamos lá, já foi um aqui que muita gente não conhecia, Revolta dos Malês. Vamos pensar outra luta popular, de 1500 para cá, até 2000. 2000 para frente não vale não, que aí todo mundo lembra, mas... Balaiada, todo mundo aqui já ouviu falar da balaiada, não? Meninos, provavelmente não, né? Balaiada... Eu já, mas não tem diversas receitas já, né? Mas balaiada... Luciana lembrou ali, revoltas contra a caristia. Na Paraíba, tem a revolta dos maribondos. Revolta dos maribondos. Quebra-quilos, ou revolta dos maribondos. Quebra-quilos. Como a gente está acostumado já com sala de aula, e assim, quando a pergunta é um pouco capciosa, a pessoa não conhece muito da resposta, eu sei que tem algumas pessoas aí com a cara assim meio... Não vou falar nada não, porque, né, não sei... Não precisa ficar com vergonha, não, de dizer assim, nunca ouvi falar da revolta dos maribondos. Não é uma questão comum na nossa história oficial, por exemplo, na sala de aula, para professores de história. Eu sou professor de biologia, mas Luciana ali é professora de história. Não é comum que na escola a gente ouça falar sobre a revolta dos maribondos, sobre a revolta de quebra-quilos, que foi talvez até mais divulgada do que a revolta dos maribondos. Revolta dos Malês, que Manu trouxe ali na Bahia, né, que teve uma importância fundamental na luta popular brasileira, ali ainda contra a escravidão, né, pela libertação do povo negro. Mas são várias lutas, a gente citou algumas aqui, que não são conhecidas, mesmo por nós, que somos militantes sociais, que somos da história dos quilombos, ou que estamos na luta pela reforma agrária. No nosso caso, aqui, estamos na luta sindical. Não faz sentido hoje, obviamente, para nós, né, falar de luta sindical sem conhecer a história da luta dos trabalhadores brasileiros. Ou seja, o que a gente faz hoje, o momento da luta que a gente está hoje, ele já é uma consequência de lutas que vieram antes de nós. Só existe quilombo hoje porque, há centenas de anos atrás, começou a luta dos povos escravizados contra a escravidão. Preciso conhecer essa história. E se não formos nós a buscar essa história, a tendência é de que os vitoriosos, as classes dominantes, apaguem a nossa história. Apaguem essa memória coletiva.
todo mundo aqui já ouviu, pode não conhecer essas lutas que a gente citou, mas já ouviu o jargão de que o povo brasileiro é um povo pacífico, é um povo tranquilo. E é ótimo escutar isso, né? Assim, pô, a gente é legal, né? Bacana, tal. E realmente somos, né? Um povo muito acolhedor, um povo muito trabalhador, que gosta de festa. Né? Todo mundo sabe que isso faz parte da nossa cultura popular. Porém, esse jargão, ele foi criado também para escamotear, para esconder a realidade das várias revoltas populares contra as injustiças e contra a dominação das classes dominantes do Brasil desde 1500, da invasão dos portugueses. Ou seja, a história oficial que contam para nós na escola é de que os índios foram enganados, os indígenas, os povos indígenas foram enganados com espelhos, né? Trocaram espelho por ouro, tal, né? Uma anedota que contam para a gente que é assim, para tentar esconder a grande resistência das populações indígenas, que eram muito diversas, né? Não eram um povo só, unificado, como a gente tem essa ideia de nação, eram muito diversas, eram milhares de povos indígenas que viviam aqui no Brasil e fizeram um grande enfrentamento à invasão portuguesa. Um enfrentamento, assim, violento. Né? Não à toa, os portugueses não conseguiram dominar para a escravização a maioria dos indígenas, que já tinham uma cultura própria, que tinham uma organização própria aqui no Brasil, né, que boa parte chamava de Pindorama, boa parte dos povos indígenas chamava de Pindorama, e ao invés de escravizar os povos indígenas, o resultado foi a aniquilação dos povos indígenas, né? Foi a morte, o assassinato dos povos indígenas. Aqui na Paraíba, das centenas de populações indígenas, de povos indígenas que viviam, a gente só conseguiu resistir aqui com o povo potiguara e um pequeno remanescente de povos tabajara. Mas foi uma das primeiras lutas de enfrentamento contra essa dominação. E é por isso que a gente viu aqui em outros módulos do CRB, acho que a maioria participou dos módulos sobre o combate ao racismo, né, que trataram dessa escravização dos povos de países africanos para constituir o que a gente conheceu e conhece hoje como capitalismo no Brasil. Então, ao longo dos quase 400 anos de escravização do povo negro, né, e de tráfico negreiro para o Brasil, o desenvolvimento do capitalismo no Brasil já se dá com esse elemento da escravização dos povos africanos. E esse elemento da escravização, muitas vezes, ele é subjugado, ele é, vamos dizer assim, há uma tentativa de diminuição do impacto e da centralidade da escravização dos povos negros e africanos para o desenvolvimento do capitalismo no Brasil, como ele se desenvolveu. A gente viu nos módulos aí sobre esse debate do racismo como um elemento constitutivo do capitalismo brasileiro, que a tendência da mão de obra escravizada foi de valorização ao longo da escravização, ao passo que nos países de capitalismo desenvolvido, como na Europa, principalmente a Europa, né, que concentrou esse movimento de escravização dos povos africanos, ao passo que esses países europeus iam diminuindo o tráfico negreiro e a exploração de mão de obra escravizada, a escravização do Brasil aumentava o seu valor, ao passo de que não só a propriedade de latifúndios, né, como os portugueses chegaram e dominaram todas as terras e fizeram do Brasil um grande latifúndio, um grande negócio
de exportação de matéria-prima e de produtos agrícolas, ao passo que a importância do latifúndio para o desenvolvimento do capitalismo aqui no Brasil é um dos elementos, o outro elemento é justamente a mão de obra escravizada, que ganhou cada vez mais centralidade, né, à medida que o combate à escravização ele aumentava nos países europeus. Pelo menos lá, né? Enquanto eles financiavam a escravização aqui, lá estava se acabando, né, pelo menos oficialmente, com a escravização. Então, o elemento das lutas negras, dos povos negros aqui no Brasil, ao longo desses 400 anos de escravização, ele é muito importante. A gente citou aqui pelo menos 3 lutas que envolvem a organização dos povos escravizados pela libertação. Mas foram centenas que são apagadas da memória oficial, dos registros oficiais, dos nossos livros didáticos em geral, e foi a partir de cursos como esse, do CRB, eu falo do curso, mas na verdade foi a partir dessa organização coletiva, da tradição oral, né, de contar, de manter a memória viva de geração para geração, que a gente consegue manter viva essa memória. E, portanto, é fundamental que a gente tenha espaços como esse para não só relembrar, para estudar o que foi, mas também para valorizar esse processo de luta do povo brasileiro por justiça social, por combate ao racismo e, obviamente, vou chegar no momento para debater isso, mas, obviamente, também do combate à divisão sexual do trabalho e à exploração das mulheres enquanto elemento constitutivo da sociedade brasileira. Nós